Revista BH News. Oferecimento. Clínica Doutora Regina Bregalda. Odontologia especializada. Após a pré-estreia em Mariana, Belo Horizonte recebeu o espetáculo de dança Os Outros Falam de Amor, do Intrínseco Coletivo de Criação. E eu recebo aqui o Ítalo Augusto e a Luísa Machala para nos falar a respeito dessa peça. Boa tarde. Boa tarde. Que prazer recebê-los aqui. Dois dançarinos ilustres. Bom, vamos começar um pouquinho com a experiência de vocês na dança ou no balé, enfim. Como é que vocês começaram nisso? Se teve algum motivo especial que os levou até a dança e um pouquinho, assim, rapidamente, do histórico de vocês nessa profissão. Então, o coletivo, ele é formado por por bailarinos, diferentes formações. Uhum. Danças urbanas, danças brasileiras, balé clássico, contemporâneo, jazz. E nós nos reunimos no intuito de trazer uma nova dança, uma dança autoral. De poder dançar o que a gente quer dançar, criar onde a gente quer criar, pesquisar onde a gente quer pesquisar, falar do que a gente quer dançar. Sem rótulos. Sem rótulos. Trazendo o máximo de nós mesmos para esse trabalho que a gente existe há 1 ano e meio. Então, a gente veio trazendo isso, assim, nesse decorrer do tempo, nessas pesquisas, essas coisas que a gente tem feito. E você, Ítalo, como que a dança entrou na sua vida? Ixi, então, comecei a dançar com meus 10 anos em um grupo que chamava Zoicia Cênica. Era um grupo de improvisação em dança contemporânea. E daí fui, aos meus 10, dança contemporânea, improvisação. Depois, com uns 15 anos, eu fui para o balé clássico. E do balé clássico voltei, retornei para o contemporâneo, que é onde eu gosto mesmo de estar. E onde eu me expresso melhor, onde o meu corpo vai bem. E estou aí até hoje, na dança contemporânea. Vamos voltar nesse assunto do balé depois. Luísa, Sim. Me conta um pouquinho como que a dança entrou na sua vida, ou você entrou na vida da dança. Então, eu comecei bem cedo, com 5 anos de idade. Minha mãe falou assim, filha, escolha alguma coisa que você se interesse. E aí passei por vários lugares até me encontrar no jazz. E comecei a fazer jazz com 5 anos de idade. Então daí eu fui para o balé clássico também mais velha. E aí conheci as danças populares brasileiras, entrei para o grupo Sarandeiros, né, de danças folclóricas. E aí decidi fazer o curso de licenciatura em dança. Eu vou me formar esse ano. E já também, com a entrada do curso, também entra a dança contemporânea na minha vida, que aí é onde eu me encontro definitivamente, assim como o Ítalo, né? Como área de expressão mesmo, um lugar que eu me sinto mais confortável de falar sobre as minhas coisas e as coisas do mundo, assim. De uma liberdade mesmo, de movimentação, de expressão e etc. Mas é interessante colocar que, na verdade, não tem como esquecer todo esse passado, né? É um aprendizado, é uma história. experiência que ela não desloca do nosso corpo, da Acho nossa até que vida. acrescenta, né? Assim, Com certeza, sem um dúvida. acréscimo. Há quem diga que o balé clássico não aceita qualquer pessoa. Aí eu digo, né, obviamente, espero que vocês em casa entendam essa expressão, que é no sentido, muitas vezes, da questão do porte físico. Aí, o que é? Me explica um pouco isso. É porque o balé clássico, ele é muito padrão, né? Ele vem de uma cultura europeia. Ele é um pouco mais engessado. Engessado, completamente. Então, para dançar clássico e ter um destaque, ali você precisa ter um físico, uma condição física boa. Eu creio que, inclusive, financeira também, né? Porque são cursos muito caros, os materiais de trabalho muito caros, sapatilha de ponta, meia ponta, tudo é muito caro. Na verdade, o balé clássico ele desloca, né, da Europa e vem para o Brasil. Então, a gente está falando de um outro contexto, de corpos que não são os corpos da Europa. Você encontrar uma bailarina padrão, né, na Europa é muito mais fácil do que no Brasil, que são povos que vêm de uma mistura muito grande. Então, encontrar esse perfil dentro da realidade brasileira é um pouco mais complicado. Tem mais curvas aqui no Brasil. Curvas. Então, acontece mais ou menos isso. Mas hoje em dia também tem se pensado mais nesse lugar do balé clássico, um balé clássico que seja para todos, né?
Então, já existem pessoas que não buscam a forma, mas sim, né, A arte em si, a né? arte, a dança. Vamos falar agora do espetáculo, né? Os Outros Falam de Amor. Achei super bonito esse título. Me explica, através da dança, vocês acabam contando, não necessariamente uma história, mas falando de algum assunto, trazendo, né, a visão que vocês têm sobre determinado assunto. Sobre o que é que trata Os Outros Falam de Amor? Então, esse espetáculo ele tem como tema principal o amor, mas pensar esse sentimento dentro dos dias de hoje, né, dentro da contemporaneidade, e pensar em toda a complexidade que é esse tempo que a gente vive, principalmente quando nós pensamos em questão dos avanços tecnológicos e com isso toda a velocidade, a efemeridade das coisas. Aí também pensando em termos de globalização, na diversidade, na multiculturalidade. Onde está o amor nisso tudo? Por exemplo, quando a gente pensa em questões de gênero, questões raciais, culturais, sociais. Então, é realmente entender esse sentimento nesse contexto, que para a gente muitas vezes é conturbador, né? Encontrar o amor dentro dessa loucura, assim, né? Da contemporaneidade. Então, o espetáculo ele vem para a gente buscar isso, não como uma resposta final, mas realmente como uma pesquisa, um processo, né? Sim, uma inquietação nossa, né? Além de artistas e seres humanos que vivem essa complexidade toda. É aquela questão de fazer o público refletir também. Sim, a respeito do que vocês estão passando. Legal. Bom, a gente tem um vídeo, né, acho que é um pedacinho, né, do espetáculo. Do nosso trabalho. Vamos ver para a gente poder conversar mais em cima disso. Vamos lá, coloca para mim, Wander, por favor. Muito legal o trabalho de vocês, muito legal mesmo. Como funciona essa questão da coreografia? Porque vocês são um coletivo, né? Sim. Existe um coreógrafo ou todos são criadores? Você é o diretor do espetáculo? Eu faço a direção artística, Aham. todos são intérpretes e criadores dentro do coletivo. Existem algumas direções que eu faço, por exemplo, dentro do coletivo tem pessoas que trabalham comigo em aula. Então eu faço coreografia para elas dentro do coletivo e a coreografia de grupo
toda, que é o que encerra o espetáculo, eu também coreógrafo. Sim. E é importante ter um olhar de de fora sim, sempre, né? Então, sim. é claro que o diretor, ele acaba dando aqueles, vamos dizer assim, os ajustes que fazem a Sim. conexão de uma coisa e outra, mas então, o que eu queria perguntar era justamente isso. Todos os dançarinos, bailarinos, acabam trazendo um pouquinho, acrescentando na coreografia. Sim, sim. Todos são intérpretes e criadores também dentro do coletivo, todos. Eu vi ali, principalmente pelo vídeo, e já reparei isso também em alguns outros espetáculos de dança, o quanto é importante, o quanto o quanto compõe, até acho que esse é o termo correto, compõe a questão da iluminação cênica. Faz muita diferença, né? Como que vocês trabalham isso também, estando, né? Porque você, por exemplo, como diretor, tem um olhar um pouco de fora, mas você está dentro também. Sim. Como é que funciona esse trabalho? Nesse trabalho a gente contou com a ajuda de uma artista plástica, que é a Camila Lacerda. Eu dei a concepção para ela mais ou menos do que seria, do que eu pensei, imaginei, do cenário, e ela fez, assim. Porque realmente é uma coisa que compõe muito, muito. Às vezes, sem essa iluminação, cenografia e tudo, vira só um trabalho de pesquisa, talvez, né? Uma coisa não muito, acho que não vai para o lugar de espetáculo. É como, às vezes, a gente... eu, por exemplo, que estudo teatro, muitas vezes a gente assiste os ensaios de um espetáculo, e aí depois, quando você assiste o espetáculo de verdade, você fala, nossa, mas fica muito diferente, porque aí... É um outro produto final, né? Exatamente, são os elementos que compõem o... Aí deixa de ser... vamos dizer assim, uma peça para se tornar um espetáculo. Um espetáculo. Que é bem bacana. Que é o lado do cênico mesmo, né? É uma dança cênica, que no caso é esse espetáculo. Né? É muito comum que no balé clássico, né, que nas apresentações de balé clássico, a gente vê muito histórias contadas linearmente. Narrativa. No balé contemporâneo ou na dança contemporânea, já não funciona necessariamente assim. Essa narrativa. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Como é nesse espetáculo essa questão da construção linear ou não linear do todo? Então, nós trouxemos cada um pouco do que afeta. Então, essa construção linear, ela não existe, mas em algum momento ela conversa, assim, entre, sabe? As coreografias, a montagem, o processo conversa. Mas a gente trouxe mesmo, assim, minha afetação quanto ser humano, a Luísa trouxe a dela, a Débora, o Matheus, o Diogo e a Marina trouxeram deles. Então, assim, a gente não tem essa narrativa linear, mas ela existe. Eu acho que talvez os outros falam de amor, ele é até bem fragmentado, assim. Existem alguns momentos que a gente estuda uma dramaturgia, assim, uma passagem de uma cena para outra e tal, mas eu acho que prioritariamente é bem fragmentado, assim. Vocês... Vou fazer a pergunta que não quer calar, gente. Vocês têm planos, ou pelo menos um desejo de que o espetáculo retorne novamente? Porque, poxa, agora a gente está aqui contando uma coisa maravilhosa que aconteceu aqui em Belo Horizonte, mas já passou. E, aliás, eu vou até informar as pessoas em casa, porque eles foram informados quando aconteceu. Eles eram nossos convidados na sexta-feira, quando houve aquele mega trânsito na Nossa Senhora do Carmo. Nós tivemos 2 convidados, né? 2 blocos que não conseguiram chegar em função do trânsito. Então, a gente ia fazer a tempo, mas, né, aconteceu um imprevisto, não teve jeito. Foi quase. Sim, a gente tem planos de voltar com esse trabalho, até porque eu acho que é um processo de amadurecimento dele. Até o final do ano, eu acho que em novembro, estourando novembro, a gente já voltou com ele aqui em BH. Vão nos assistir notícia todos. Boa, gente. Aí vocês vêm com mais antecedência pra gente poder avisar pro pessoal em casa. Legal. Ítalo, Luísa, olha, muito prazer em recebê-los aqui. Achei muito bacana e interessante o nosso bate-papo. Adoro conversar sobre balé e dança. Eu já fiz balé quando eu era bem novinha, mas depois a minha altura não me permitiu. Não, eu estava destoando um pouquinho das meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês querem deixar o site, às vezes do coletivo ou rede social, enfim, para quem quiser conhecer mais o trabalho? A gente tem o Facebook, a página é Intrínseco, Coletivo de Criação. E o site está em processo, mas quem curtir a página já vai saber de tudo. Ótimo.
Muito obrigada pela presença. Obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente está de volta. Revista BH News. Oferecimento. Clínica Doutora Regina Bregalda. Odontologia especializada.